dar uma aqui de Rodolfo Salme hoje. Dar uma de Rodolfo Salme quer dizer ser radical, fazer críticas contundentes contra certas práticas do governo. O Rodolfo faz isso e faz bem e faz corretamente no campo da ecologia, dos estudos climáticos. Acho fantástico, recomendo Rodolfo Salme, recomendo, assinem o canal dele. Mas hoje eu vou fazer o papel dele, mas em relação ao Ministério dos Esportes, que, como vocês sabem, já foi um problema aqui no nosso canal. Vocês estão lembrados? Claro, vocês esqueceram que o Lula tirou a Ana Moser para pôr um cara da direita para poder fazer, né, o aumento da base governamental, com objetivos, claro, de fazer passar as medidas econômicas que são aquelas que dão sustentação na nossa mesa de sobrevivência e sustentação para a governabilidade da própria esquerda. Então, ficamos entre a cruz e a caldeirinha, mas naquele episódio, mesmo sabendo desses objetivos do Lula, nós fizemos questão de nos posicionar. Por quê? Porque será que não havia alguma coisa melhor na direita que não aquele cara que foi posto? Será que a direita não poderia oferecer alguma coisa mais próxima do próprio mundo esportivo? Afinal de contas, vamos fazer uma base do governo, mas o que a direita tem para oferecer? Será que não tem nenhum esportista com... Porque, veja, isso não é impossível. Eu tenho amigos de infância que são de direita, jogam basquete comigo, inclusive no campo dos veteranos, junto com os jovens eu jogo, nos veteranos eu vou menos, mas quem, né? E isso não... O esporte traz objetivos comuns próprios para crescimento da humanidade que às vezes ultrapassa divisões políticas. Quem que não quer ver o seu filho longe do mundo das drogas, seja de esquerda ou de direita? E o esporte tem um papel nisso daí, então tem objetivos comuns. Mas não, a direita ofereceu um nome, o Lula aceitou e tá esse rapaz lá. Até agora eu não via absolutamente nada de relevante, mas ele continua construindo. O número, a verba para aqueles botequinhos aquele jogo de areia, né? É um tipo de tênis ou voleibol de areia, aí praguejou isso lá em Campo Grande quando eu estava. Todo lugar, né? Tem um barzinho, aí tem um voleibolzinho lá, a pessoa fica chutando uma bolinha, né? Tem mistura de tênis com vôlei com pé na bola. É uma coisa assim que absolutamente não tem muito a ver. É um encontro social, é uma quadrinha para encontro social, assim, do tipo, se você não é esportista de nada, você consegue praticar aquilo, né? É uma coisa que não tem por que o governo investir naquilo. É uma coisa que seria próprio da iniciativa privada. Não, mas o governo está construindo uma série dessas quadrinhas aí em vários lugares. Agora, mas isso eu nem toco, viu? Porque isso me deixa tão desgostoso. Agora apareceu uma outra coisa, esta sim me deixa assim, sabe? Me deixa meio Rodolfo Salme. Que é o seguinte, gente. Deixa eu perguntar para você. Você é safado? É safadinho?
ou você é safadão? Hã? Se você é safado, tá perdido. Se você é safadinho, no Brasil, no Brasil tem alguém que é safadão. E esse sim é de amargar. É um chato de galocha que não canta absolutamente nada e que tá já aí nas paradas, né, há tempo por conta desta vinculação à cultura tradicional. Que cultura tradicional? Voltamos ao texto do Bose, né? Sobre a divisão das culturas, né? Cultura de massas não é cultura tradicional, essa confusão, cultura popular e cultura de massas não é a mesma coisa. Então tá aí esse safadão, vulgo cantor, com baita do lobby, porque ele é o cara que tem uma companhia gigantesca de organização de vaquejadas. E aí o Ministério do Esporte resolveu considerar a vaquejada. E o mais interessante, né? Ela é um produto do Nordeste. Mais interessante é esse glamour, né? Antes era Santa Catarina, depois era... Quer dizer, cada hora é uma prática de maltrato a animal que tem que ser referendada por um aspecto da cultura. É interessante, né? Interessante isso. Porque, veja, esquerda e direita, hora ou outra, invoca, né, questões da cultura para se esquecer do que é crueldade, que é uma coisa que atravessa as culturas. A gente pode não conseguir explicar o que uma cultura tem de diferente da outra nas suas crueldades, mas a gente sabe muito bem o que é uma crueldade. Não é verdade? Então, agora tem essa história aí pelo safadão, que a vaquejada, só porque ele é o organizador, ele que tem a companhia para montar essas vaquejadas, onde vai o sertanojo universitário e outros sertanejos cantar. Aí tem toda uma justificativa de emprego de cowboys necessários, né? Para uma prática esportiva. Até aí já é meio caminho para o pecado. Agora o pecado se completa quando esta vaquejada é introduzida na lei de apostas. Você pode, a vaquejada entrou para o campo do esporte que pode receber apostas. Sabe, eu gostaria de poder falar no canal um palavrão agora, né? Vocês permitiriam que eu falasse um PQP? Tô que nem o Alckmin, né? Quando vai falar um palavrão, não fala, né? Um PQP, né? Pô, não é verdade? Olha aqui, gente, tá na Folha de São Paulo hoje. Eu tava desconfiado, porque os meus passarinhos, dois, né, deles passaram e falaram, né? Professor, olha a lei das betes. Lei das betes. Eu não fui olhar, né, porque eu tenho mania de não ouvir muito meus passarinhos, e eles estão sempre certos. Veio aqui me falar, olha as betes, professor. Né? Não fui olhar. Agora me pegaram de calça curta, porque saiu a regulamentação e eu nem tinha comentado com vocês. Mas vocês estão sabendo. Mas agora tá aqui, tá na Folha de São Paulo. Saiu notinha, né? Saiu notinha, assim, escondidinho. Aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó. Então tem um conjunto de práticas esportivas de tudo quanto é tipo, olímpicas, não olímpicas, onde você
onde elas se integram nas bets, naquilo que você pode apostar. E aí, eis que a Secretaria Nacional de Apostas Esportivas, ligada ao Ministério do Esporte, que tem cuja atribuição é coordenar e supervisionar o desenvolvimento do mercado esportivo no Brasil, a partir das receitas do governo, com jogos de azar e de manter a integridade dos eventos. Quer dizer, não é normal, né? Quer dizer, a lei admite jogos de azar. Então, por aí você já vê o descalabro da nossa vida, né? Jogos de azar significa que a probabilidade de você ganhar é sempre... Você só perde, é jogo de azar, não é jogo de... Bom, aí tem a BetVip, de Wellington Safadão, né? Wesley Safadão. É a única empresa que já permite apostar em vaquejadas. Agora, o que é essa vaquejada? É você laçar o boi e derrubar? Não. É você pular no boi para tentar derrubar? Se fosse, já era chato. Né? Se fosse, já era chato. Porque uma coisa é você fazer isso numa fazenda, outra coisa é você fazer isso num público e ainda por cima com aposta. Mas não é isso. Não é isso. É uma prática completamente de maus tratos. Eu tenho até a impressão que isso tem a ver com não sei. Ó, sabe qual é a prática? 2 vaqueiros entram, né? E eles têm que derrubar o boi em 2, com um puxando pelo rabo. Pô, meu. Ó, caramba, né? Pra quê? Por que não pega esse Wesley Safadão, né? E não amarra o saco dele e puxa numa vaquejada para todo mundo assistir? Aí até eu vou apostar. Perco meu dinheiro lá. Ou o próprio ministro do esporte, um bolsonaroide que tá lá. Eu não consigo entender qual é a graça de você fazer o animal sofrer e você apostar nisso. Eu não consigo, não entra na minha cabeça. E olha que eu sou, né? Eu não sou nada jovem, quer dizer, eu não fui criado com o ambiente cultural da proteção aos animais. Fui criado num período onde você matava os animais, atirava neles, e assim mesmo. Bom, eu não como carne, vocês sabem disso, né? E não como carne exatamente para não colaborar com maltratos a animais. Mas não faço militância, eu não vou no bife do outro na hora do almoço, espetar o bife, tirar o bife do cara e fazer ele comer arroz. Não sou desse tipo. Mas eu me mantenho dentro do meu compromisso. Agora, esse caso aqui é um caso que não tem sentido. Não tem sentido. Por que o cara tem que derrubar o boi pelo rabo? Você acha gostoso isso? Pegar seu pai, sua mãe, sua avó, amarrar elas por alguma parte aí e puxar? Pra quê? Caiu, aí você ganha um dinheiro? Mas que é isso? De onde tiraram que isso tem a ver com esporte para ir pro... Isso aí é só lobby desta jossa, dessa coisa horrorosa, safadonesca, que tem um lobby de uma companhia já montada e não quer perder.
Aí vem, sabe, oh, caramba, né? Isso aí não é equitação. Equitação, o cara tem um cuidado com o cavalo, tem 300 pessoas para cuidar do cavalo, tem uma prática esportiva para o cavalo. Se o cara der um tapa no cavalo, está desclassificado, nunca mais ele entra numa competição. Se ele olhar feio pro cavalo, nunca mais ele entra numa competição. Então, tá mantido aí corrida de cavalo para apostar. Né? Eu já não... Né? Já não... Tudo bem, né? Os cavalos são cavalos de corrida, vão correr dentro das regras que protegem a vida deles. Tudo bem, tá? Ok. Agora, esse negócio de fazer o boi cair, puxado pelo rabo, quem disse pra vocês que isso é só... Porque não é... Ah, mas ele nem sente dor, ele tá acostumado. Não é esta a questão, porra! Não é isso. É o cultivo da imagem, da ideia de que você pode dispor de tudo na natureza ao bel prazer seu para você pôr dinheiro. Nos Estados Unidos tinha, acho que aqui não sei se tinha, no passado, o lenhador que derruba mais árvores. Né? Ah, então eu estou colonizando o país e aí tem a derrubada de árvores. Aí eu vejo que um dos lenhadores faz o serviço mais rápido, então vai ter competição. Isso aí é tão bizarro quanto as competições que já mataram gente aí de comer e beber. Caramba, meu, né? No passado, tinha uma competição de mães, né? Cada mãe tinha que ter mais de 9 filhos, senão perdia a competição. Não era uma competição oficial, mas falando assim, em termos de cultura, né? E tudo... Você fala, é da cultura. Quando a pessoa fala é da cultura, eu até tremo. Porque eu já vou adivinhando que vai vir uma justificativa para a barbárie. Né? Quando a pessoa fala quando a pessoa vem com outra conversa, eu até escuto, mas quando a frase é da cultura daquele povo, ave. Agora, se é da cultura, por que só tem essa companhia? Só tem essa que já faz aposta, e agora ela vai continuar porque a vaquejada entrou para regulamentação. Não, eu quero que me explique por que é que eu não posso, já que é para apostar, por que eu não posso apostar, né, no próprio Wesley Safadão, amarrado pelos bagos e solto na arena, para 2 vaqueiros derrubar ele. Por que não pode? Ele é um ser humano e o boi é boi? Ora bolas, desde quando ele canta melhor que o mugido do boi? Faz nada, é um inútil. Parece que ele tem uma mãe que foi vereadora ou prefeita numa cidadezinha. Sei que esses caras exploram tudo que é possível de explorar no mundo nordestino, e aí vem com esse papo de que é da cultura. Da cultura é bater na boca desse cara, pô. Isso que é da cultura. Isso que tem que ser uma atividade cultural. Mandar ele parar de ser um cretino. Isso é uma cretinice. Isso é uma cretinice. Nós estamos, sabe, todo dia. Bom, vocês sabem muito bem que eu passei um aperto aqui, né? Porque uma vez eu entrei em confronto com... Reinaldo Azevedo, Pondé, aquela besta que morreu lá, essa gangue toda, aquela loira lá, que aliás me sacaneou, que ela inventou que eu tinha falado uma coisa sobre ela, eu provei que não havia falado, né? Que era gente que já tinha
usado E aí eu fui lá com o computador, fui na delegacia, provei e ela nunca pediu desculpas pra mim. Aquela lá, como é que chama? Que tem a boa e a má, a Ruth e a Raquel, uma dessas aí. O Ratinho, que na TV, ai, professor Giraldelli, falando por conta disso. Por quê? Porque eu me insurgi contra todos eles naquele episódio dos Beagles, onde uma indústria vagabunda que tinha do lado de São Paulo ali, fazia experiência com os cachorros, né? E todos eles vieram falar que era necessário fazer experiência com os cachorros para não fazer com os seres humanos. Defensores da ciência. De repente, repentinamente, eram os neo-Pasternak da vida. Depois a Pasternak dominou esse jargão. Defensores da ciência. Hoje em dia você vai ver aí, né? Quando tá lá, descobre que uma companhia de cosmético usa qualquer coisa de animal, o cara já fica revoltado. Então mudou a consciência. Mas em 2014 eu passei um aperto. Que eles formaram um grupo terrível para tentar me cancelar, me prejudicar. A coisa virou, né? A tal de Ruth e Raquel lá, aquela lá, pelo amor de Deus, né? Inventou uma história de que eu tinha falado que ela precisava ser estuprada. Aí eu fui na delegacia com o meu computador e falei, tá aqui, ó. Abre aí, pô. O delegado falou, não vai ter processo não, bicho. Isso aí a gente já conhece essa figura aí. Mas aí os jornais não publicaram. Publicaram só a parte inicial. Por quê? Porque eu me insurgi contra esse tipo de coisa. Deles quererem a crueldade. Não tem essa história. Isso aí é uma crueldade que acabou. Esse negócio de mandar a cachorra laica pro espaço e ela morrer lá e voltar e fazer uma estátua para ela, isso não é inconcebível. Isso é inconcebível. Ai, você não sabe o que é, né? Nós fazemos experiência com milhões de ratos todos os dias, é graças a isso que você tem a ciência. Ah, bolas, cara. Todas as vezes que a gente proíbe alguma crueldade com o animal, a própria ciência, no outro dia, ela descobre um caminho, eu invento um caminho para testar sem aquela prática. Ou seja, se a gente não proibisse, ela continuava. Mas ela mesmo se recria e continua testando com outras opções. Quantas vezes a gente não fez isso? E deu certo de pressionar. Sempre há, gente. E essa é a questão da esperança. Esta é a questão da esperança. Da gente acreditar que sempre há um caminho pelo qual nós podemos melhorar sem ter que passar pelo sofrimento alheio. E a questão do boi não é a questão só do boi, é a questão de como é que as crianças, como é que há uma geração educada para dispor das coisas como objetos. Dispor das coisas como coisas, talvez não como objeto. Porque quando você dispõe de uma coisa como objeto, né, você está numa relação sujeito-objeto. Mas quando você não dispõe de uma coisa como objeto, você dispõe como coisa, como você coisifica tudo, quando tudo é uma pedra que você chuta, você cria gerações e gerações sem perceber a crueldade. E a crueldade depende de uma grande narrativa, ou seja, de uma postura semântica. Se você não a identifica, dá significativo para ela, dá quadro de narrativa para ela, ela se naturaliza. Ela se naturaliza e passa como natural. Né? Dar estilingada em passarinho, prender animais. É preciso entender, gente, que isso não é uma questão temporal.
Porque tem gente que pensa que isso é uma questão temporal, né? Já estamos no século XXI, então agora tem que acabar com a barbárie. Não, não. Aposentar animais é uma prática que gregos e romanos faziam. Aposentar animais. É. Não deixar o animal ir ser comido por outro animal. Né? Então você vê povos que chegam a um determinado âmbito de universalidade da sua cultura, começam a perceber a necessidade da proteção daquilo que é o envoltório da cultura, que é a natureza. Quando você não tem um olhar educado para com os animais, você não tem civilização. Você tem um amontoado de crenças, que isso não é civilização. Agora, o que me dói é ver que não é uma prática. Que o argumento é falacioso, porque na verdade não tem companhias de aposta, só tem a do safadão. Então a lei é feita para ele. Ele vai continuar podendo regrar essa aposta porque ele já tem a companhia. A lei é feita para ele, só falta o documento. Porque no documento original não tinha essa prerrogativa da vaquejada, apareceu depois. O que mostra que é feito para ele. Ele pôs a mão ali, é lobby. E tem tonto que escuta esse cara cantar, isso não canta. Isso é uma defloração dos ouvidos. É muito, né? É muito. Na hora de regrar, tá aí. Procure nos jornais. Todo mundo falando contra as bets, aí aparece uma bet de jogo de azar, e ainda por cima com esta conotação de maltrato ao animal e um elemento de deseducação com lobby de um cara cujo nome é Safadão. PQP, como diria Geraldo Alckmin quando quer xingar. Daqui a pouco eu volto.